agradecer esta possibilidade de estarmos aqui a tentar, como o João Guimarães falou, navegar no tempo, que lançou alguns aspectos bastante desafiantes, ainda com algumas premissas que eu talvez discorde. E também numa linha que os timorenses também discordam, já que eles têm um culto muito grande dos antepassados, dos ancestrais, Matemiano, entre a divindade, a Morak, que é o nível mais elevado, existem realmente os senhores da terra, das águas, dos mundos subterrâneos, e existem os antepassados. Portanto, existe um espírito, não somos apenas partículas do nada e estados ao nada. Mas, nesta reconstrução da fugacidade do tempo, que foi muito bem realçada, de facto, nós temos que agradecer muito ao avô da Conceição, que conseguiu evitar que se perdessem muitas imagens de seres, tradições, que depois vão sofrer tanto um genocídio como um etnocídio, não é? Porque vem depois a guerra, vem uma série de confrontos e diminuições do sagrado, basta ver, até mesmo em 1954, o Rui Cidade até que fala nisso, o timorense não podia usar a lipa, que era aquele saiote com um pano natural feito por eles, de grande beleza e de grande valor, ficou proibido. Ou usavam calças ou usavam calções. E então é claro que os timorenses, que sempre foram um povo extremamente ciente de si próprio e independente e orgulhoso, passaram a vir todos, quando entravam na cidade, que vinham em calções já muito velhos, etc. Portanto, aquilo enfureceu um bocado as autoridades administrativas, mas tiveram que voltar atrás, porque por outro lado também lhes convinha que aquelas vestes lindas que eles tinham aparecessem em trajes de procissões e de cavalgadas, etc. Este etnocídio que aconteceu sofreu uma fase forte na altura da Segunda Guerra Mundial, e é curioso que nós vamos tentar ver quais são os filmes que estão na internet mais antigos, respeitando a primor, se nós encontramos alguns dos anos 50, 54, em que falam muito da reconstrução, face à destruição toda, e a nossa visão geral, e o nosso querido amigo Major também ecoou um pouco, houve uma invasão brutal do Japão Imperial. Mas eu, por acaso, até lhe mostrei a ele um livro que introduzimos agora nesta segunda edição da obra, que foi feito pelo meu irmão, o Castro Timor da Segunda Guerra Mundial. Ele era diplomata e foi encarregado pelo embaixador António Leite Faria, quando ele estava em Londres, de ir aos arquivos do Foreign Office e aos próprios da Embaixada e estudar bem o que é que se tinha passado naquela altura. Ele faz um livro bastante interessante, de 1970 e tal, e que só foi publicado bastantes anos mais tarde, todos aqueles aspectos de secretismo, etc. E o que é que se torna evidente é que o Salazar nunca quis que houvesse uma possibilidade de invasão japonesa e estava a conseguir fazer essa neutralidade. E os ingleses é que estiveram sempre a forçar, por causa do petróleo que existia em Timor, para haver lá soldados australianos e holandeses, já que havia ali uma zona de Timor que era holandesa. O Salazar, mandem as tropas que quiserem, metam-nas na outra parte de Timor, tenham-nas lá, e se houver uma invasão de japoneses, então nessa altura são precisos. Mas não foi assim. Em 17 de dezembro de 1941, pouco depois do ataque de Pearl Harbor, houve uma invasão, uma entrada de tropas holandesas australianas. E isso foi provocado 2, 3 meses depois, uma invasão do Japão. Portanto, aqui nós vemos como a história é complexa e como, de facto,
nós não podemos seguir narrativas oficiais, e nós vemos como isso está a passar hoje em dia, não é? Como há muitas vezes no Ocidente se consome só num sentido, e nós temos que tentar ver com o máximo de objetividade. A fotografia, nesse aspecto, é uma obra-prima, porque mostra e não influencia para este lado ou para aquele, mostra na sua objetividade, não é? E é curioso nós pensarmos em quais foram as fotografias mais antigas, quantos destes seres que estão aqui ainda têm descendentes que eventualmente os poderão reconhecer e de repente aperceberem-se de certo tipo de energias e tradições, uma vez que toda a civilização timorense está muito assente numa palavra lulic. Esta palavra lulic significa poder, significa sagrado, significa magia, significa potente, significa ancestral. E esta lulic tem também um verbo, uma lulic, que significa infundir o poder. Não são só realmente certas fontes, certas pedras, certas aves, certos objetos que têm essa capacidade de ser lulic, mas há também os Mako Nair e o Lafichit, outro nome assim, que são realmente uma espécie de sacerdotes xamanes que são capazes de certa forma, abençoar esses objetos. Um aspecto muito interessante para nós e que se prende, de facto, com os aspectos positivos da colonização, que não tiveram inquisições, nem tiveram brutalidades que outros tempos houve, é uma certa aculturização religiosa que existiu. E isto vai-se verificar em vários aspectos na tradição timorense, e é muito interessante porque a festa principal deles, que se realiza a 1-2 de novembro, que é a festa do Finado. Finado é a festa dos finados. E então temos as pessoas que se sentem mais católicas vão ao cemitério, e os que são mais tradicionais vão realmente aos tais lulic, que são é a casa. Pode ser casa, pode ser edificação, pode ser, no fundo, os estudos mais modernos, antropólogos, tentam clarificar que essas casas que existem em todas as aldeias e que estão consagradas e que ninguém mora lá e que têm os objetos de poder, os objetos lulic, que só são mostrados em ocasiões muito especiais, quando é as colheitas de arroz ou as colheitas de milho, só nessa altura é que são vistos, mas onde se reúnem também para haver uma forma de iniciação, uma forma de transmissão de saberes, etc. E essas energias que estão ali naqueles locais são também equiparados, no fundo, à Igreja Católica. E como é que vemos, além deste finado, vemos outro aspecto do quê? Onde existem esses aitomós, que são os postos que fazem a ligação entre o céu e a terra, toda a cosmogonia timorense está baseada numa ligação entre a terra, entre os mundos inferiores, portanto eles têm uma trilha de mundos inferiores, depois o mundo terrestre e depois o mundo celestial. De tal forma que a serpente, e eu não enalteci bastante nos animais, é de estar uma fotografia boa de uma serpente ali nas fotografias, é considerada, a serpente é chamada o altar da terra. É, de facto, e sabemos como essa serpente, as nádeas, que tem também um nome parecido na tradição timorense, que é nádeas, se não me engano, são muito cultuadas na tradição indiana, como forças que levam, ora, ao lado desses aitbos, desses postos, que muitas vezes estão cravejados de búfalo, que é outro animal sagrado, que também existem fotografias e que eu não realcei devidamente, não é? Falei mais só
no crocodilo, mas devia ter falado também no búfalo, porque o búfalo é aquele animal amigo e que é sacrificado nas grandes festas. E ao lado desses oito bolsos também são erguidas cruzes, e portanto lá está o símbolo. E mais, o padre é chamado mesmo Amo Lulic. O padre é Amo, no fundo, Amo é o Senhor Lulic. O padre também tem essa capacidade. Portanto, isto representa uma grande aculturização que se conseguiu criar dentro destas tradições, e acho que, de facto, o nosso querido sargento, avô da Maria da Conceição, e que existe nos planos espirituais e que provavelmente estará em contato connosco neste momento, terá ficado bastante agradecido pela sua experiência timorense, porque vê-se que ele convive com toda a população, com todo o tipo de animais, com todo o tipo de seres, desde os mais elevados aos menos elevados nas hierarquias, que existem bastante, tanto mais que eu só agora é que me apercebi, que acima dos liorais há o liorai N, que é o lioral sombra. Há um lioral sombra que corresponde a um conselho de anciãos que vela para que os liorais, que são no fundo os rectos, os chefes, tenham uma certa ordem perfeita em tudo o que fazem. E, de facto, este testamento que ele nos deixa é um testamento que mereceria ser bastante mais trabalhado. Estas fotografias deviam ser, este livro deveria estar em Timor, devia ser entregue a historiadores e a pessoas de bastante idade de Timor que conseguissem identificar as pessoas nas fotografias e aquelas atividades que são e quais é que estão ali, que são há uma figura muito importante, como o Cinati conta que após muita insistência ele conseguiu-lhe contar. Um desses homens são chamados os guardadores das palavras, os homens que têm a genealogia mítica que recua a 750 anos anteriores, e que ele conseguiu, após muitas insistências, o Rui Cinati era um homem altamente sensível, era um poeta, era um místico, era um antropólogo, era um homem grande estudioso da Lulic, das casas e da agricultura e das aves, que chegou mesmo a ser iniciação de sangue com os timorenses, portanto, conseguiu estabelecer mesmo uma relação profunda com eles, e então recebeu desse contador das palavras essas histórias. E fala então dos xamãs e também os guardadores dos rituais, aqueles raí que fazem as ordenações e pronunciam as orações certas e resolvem os problemas. E, de facto, dentro destas fotografias, nós suspeitamos que estão várias desses, e não temos a certeza absoluta. Vemos alguns que são os tais principais, não é? Que são aqueles que têm o Sol e a Lua, que também faziam parte da cosmologia, não é? De tal forma que se fala que há uma primeira, porque realmente se nós formos uma história de Timor, nós temos que ir até ao Mesolítico e temos que ir até tribos que vêm de Celebres e de zonas muito antigas, e há uma primeira fase em que os seres, a ascendência vem do interior da Terra, uma segunda fase já vem do oceano, e a terceira e última já vem do Sol e da Lua. É a última fase desse desenvolvimento cosmológico. Este desenvolvimento cosmológico vai ser muito interessante ainda porque lá existe a Montanha das Almas, lá ao fundo, que é a zona mais elevada de Timor, de grande beleza, e onde eles vão, volta e meia, em peregrinação de comunhão com essas almas que estão presentes numa Lulic e que recebem libações e recebem realmente orações, e que conseguem, portanto,
estabelecer uma espécie de intermediarização entre o céu e a terra. E esta noção do sagrado, a civilização timorense tinha. Estas fotografias têm aqui certamente contributos para isso. O que eu tentei escrever é muito pouco, foi apenas porque nunca estive em Timor, apesar de ter alguma sensibilidade por Timor ao longo da vida, ao longo dos momentos, mas de facto não temos também uma clarividência tão desenvolvida que consiga suplantar esta distância no tempo e no espaço e que nos permita entrar no interior das imagens e receber o que é que está lá dentro deles, quem foi este ser, o que é que ele não foi, e que certamente o pai, o avô da Conceição, soube bem e deixou algumas notas somadas. Portanto, os meus votos, depois de agradecer mais uma vez aqui à Casa de Cabo Verde ter-se disponibilizado, onde eu já tive algumas vezes, uma vez, até a convite do meu amigo Leão Lopes, que era um grande artista, um grande amigo há muitos anos e que chegou a ser Ministro da Cultura. E o meu pai era militar também, teve a serviço militar na Segunda Guerra Mundial em Cabo Verde, a defender Cabo Verde. Portanto, até tive, para além de outros aspectos familiares, até também com Cabo Verde, que há. Mas, portanto, o pedido que eu faço às intervenções dos ancestrais e dos manas e a todas estas forças é que este livro tenha, de facto, a maior divulgação possível em Timor e que estas fotografias possam ser ampliadas ou estudadas aprofundadamente e daí resultam realmente ensinamentos valiosos para manter a grande alma timorense, a sua sacralidade, que é preciso mais do que nunca para resistir contra todo este tipo de opressões e normativismos que querem tornar as pessoas apenas números e máquinas e tudo realmente assujeitado a uma nova ordem mundial que não respeita nada desta profunda diversidade e criatividade que o povo timorense soube face a tantas opressões, que até temos considerado, e a portuguesa também foi, e as outras, e a mais trágica, que foi a Indonésia, e conseguiu vencer isso tudo, e esperemos que agora consiga até reconstruir, a partir destas memórias, até do contributo dele, uma maior despertar e desabrochar da sua plenitude de ser, enquanto alma e espírito, e dotado desses poderes que esses tais Makuranai, os guardadores das palavras, etc., tinham e que ainda certamente exercerão lá. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito grato e agradecido por estarem aqui hoje. Realmente, pelo visto, hoje é um dia complicado. É um sábado alongado com os quartos das finais. Mas pronto, estamos aqui hoje reunidos para o lançamento da segunda edição e a apresentação do Timorense 30 e a apresentação do Continuador do Coração. Este lançamento